paz do Senhor Jesus, galerinha! Boa tarde! Estamos aqui mais um dia para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Estamos na lição de número 11, que tem por título O Deus que não abandona. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração para dar início a mais uma aula. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais um dia para juntos aprendermos da Tua Palavra. Abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos guardar com sabedoria, com amor e cuidado, tudo aquilo que aprenderemos de Ti. Em o nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no número 9, no verso 10, que diz assim: Ó Senhor, aqueles que Te conhecem confiam em Ti, pois não abandonas os que procuram a Tua ajuda. Vamos a mais uma história bíblica. Você já passou por algum momento difícil? Como você se sentiu? Hoje, nós vamos ouvir uma história de uma pessoa que passou por muitos momentos difíceis, mas que escolheu, em todas essas situações, continuar sendo fiel a Deus. O nome dessa pessoa é José. José vivia com seu pai, Jacó, e seus 12 irmãos. Jacó amava muito a José e certo dia deu a ele uma túnica toda colorida. José ficou muito lindo nela, mas os seus irmãos não gostaram e ficaram com muita inveja de José. José tinha sonhos, sabia? Deus falava com José através de sonhos. Certo dia, ele contou aos seus irmãos que ele sonhou que eles estavam amarrando feixes. E então o feixe dele ficou de pé e o dos irmãos dele começaram a se curvar. Os irmãos dele ouviram esse sonho e não gostaram. Outro dia, ele teve outro sonho também. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Seu pai ouviu aquele sonho e guardou em seu coração. Determinado dia, Jacó pediu para que José fosse atrás dos seus irmãos, ver o que eles estavam fazendo. José foi andando, encontrou um moço pelo caminho, que disse que eles estavam indo para Dotã. Chegando lá, os seus irmãos o avistaram de longe e ficaram com o coração cheio de raiva, com vontade de matar José. E gritaram: Lá vem o sonhador! Porque José tinha sonhos, lembram? José se aproximou e eles estavam tramando matar José. Rúben, que é o irmão mais velho, não deixou que eles fizessem isso. Então, quando José se aproximou, eles arrancaram a túnica que José tinha ganhado do seu pai e os lançaram dentro do poço vazio e seco. Rúben tinha falado para que eles não matassem o seu irmão, porque ele pretendia depois resgatar José daquele poço e devolvê-lo com vida para o seu pai. Seus irmãos estavam com muita raiva de José. Então, enquanto eles estavam comendo, eles avistaram uma caravana que estava indo para o Egito. Essa caravana era uma caravana de ismaelitas. Eles então tiveram uma ideia. Já sei, não vamos matar José, porque ele é nosso irmão. Vamos vendê-lo. Pegaram José e venderam ele. José foi levado para o Egito. Lá ele foi vendido
para um homem chamado Potifar. Potifar colocou José para cuidar de toda a sua casa. E José era muito próspero e abençoado por Deus em tudo que ele fazia. José era um homem muito cheio de Deus. Ele também era um homem muito bonito. E a mulher começou a ficar de olho em José. Certo dia, José foi até a casa de Potifar e não tinha nenhum servo. Ela o chamou e agarrou José pela sua capa. José fugiu, correu, e ela ficou com a capa de José nas mãos. Ela aproveitou aquela oportunidade e começou a gritar, e depois disse para todo mundo ali da casa que José havia tentado agarrá-la. Potifar, quando soube dessa história, ficou com muita raiva, ficou muito bravo com José e mandou José para a prisão. Olha só, que coisa triste! José não tinha feito nada. A mulher de Potifar que estava inventando mentira. E lá foi José, sofrido para a prisão. Mas ele continuou sendo fiel e temente a Deus. E Deus o honrou naquela prisão, que o carcereiro colocou ele para tomar conta de tudo dentro da prisão. Lá na prisão, tinham 2 homens que também foram presos. Esses homens serviam a Faraó. E certo dia eles tiveram um sonho, contaram para José, e José, cheio da graça e do poder de Deus, interpretou aqueles sonhos. Como interpretado, um deles foi condenado à morte e o outro foi solto e voltou a servir a Faraó. E ele disse: "Lembra-te de mim." Mas aquele moço não lembrou de José. Passou muito tempo, até que um dia o rei Faraó teve um sonho muito esquisito e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Vieram magos, vieram videntes, mas ninguém conseguia entender aquele sonho. Então, aquele homem que estava preso e José interpretou o sonho e ele foi solto, se lembrou de José e contou para Faraó. Arrumaram José todinho, porque ele ia diante do rei, ele não podia ir de qualquer maneira. E lá foi José. Faraó contou o sonho a José, e José, com a graça de Deus, interpretou aquele sonho. Faraó ficou maravilhado com tamanha graça e sabedoria, e colocou José para ser governador do Egito. Olha só que bênção! Aquele menino que foi preso, que foi jogado dentro de um poço, que foi injustiçado pela mulher de Faraó, agora estava sendo honrado por Deus, porque em tudo ele permaneceu obediente e fiel a Deus. Ele poderia estar lá na casa de Faraó: eu tô aqui, sou escravo mesmo, né? Tô preso, vou fazer tudo de qualquer jeito. Mas não, ele fazia tudo lá na casa de Potifar direitinho, não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele era obediente, temente a Deus, ele era um menino fiel, ele era uma pessoa que buscava agradar ao Senhor. E Deus honrou a José. Deus tinha um plano na vida de José, e todos aqueles momentos difíceis que ele estava passando era para aperfeiçoá-lo, era para preparar José para um momento especial. E na nossa vida é da mesma maneira. A gente passa por tantos momentos difíceis, tantas coisas complicadas. Às vezes é com a gente, às vezes é com o nosso pai, com a nossa mãe. O nosso pai perde o emprego, a nossa mãe fica doente, ou a nossa avó, o nosso irmão, ou a gente cai e se machuca. Tantas coisas ruins às vezes acontecem, mas que a gente possa permanecer sendo fiel, grato a Deus, louvando, agradecendo Ele em tudo, porque a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas mais difíceis que acontecem na nossa vida, que a gente não entende e a gente acha, meu Deus, que coisa horrível é essa?
Deus está agindo para que todas aquelas dificuldades e as situações resultem para o bem para as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados, assim como foi José. Passou por tantos momentos difíceis, mas lá no final ele foi vitorioso. E em tudo Deus esteve com José e nunca, jamais o abandonou. Porque nós servimos a um Deus que está com a gente quando a gente está sorrindo e também quando a gente está chorando. Quando tudo está bem e quando tudo está mal. Deus, ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele amigo que nunca, jamais nos abandona. Às vezes a gente pode ter um amiguinho que no momento de dificuldade, quando está passando por uma coisa difícil, deixa a gente, troca a gente por outros amigos lá na escola. Mas Deus não é assim. Deus é aquele amigo que está com a gente todos os dias. Não importa, ainda que a gente seja falho, ainda que a gente faça algo que o desagrade, ele continua ali com a gente, nos amando, ele nos perdoa, ele nos restaura, ele nos resgata, porque o Senhor Jesus nos ama e o seu prazer é nos abençoar. Então, que você continue sonhando, que você continue buscando ao Senhor, que em meio a essas dificuldades que você tem passado, ou o seu pai, ou a sua mãe, Deus está agindo. E ao final, você louvará o Senhor Jesus e será honrado por Deus, assim como foi José. Mas continue fiel, obediente, agradando a Deus. Continue lendo a Bíblia, orando e buscando ao Senhor. Porque essa situação que você está passando, ou alguém da sua família está passando, não é para que você saia perdedor, mas é para que você saia vencedor e saia mais firme e mais confiante no Senhor, porque a gente precisa confiar e descansar em Deus. Deus nos ama e jamais nos abandona. Ele está cuidando de mim e de você, está cuidando de todos nós. Até nesse momento difícil do Covid, que às vezes a gente fica com medo, meu Deus, e agora? Um fica doente, às vezes é um amiguinho da escola, a mamãe, o papai, mas que vocês não venham se preocupar, mas venham orar e entregar todas as suas preocupações a Deus, porque Deus está cuidando de vocês em tudo e vocês serão mais do que vencedores. E você que ouviu essa história sobre esse Deus lindo e maravilhoso que cuidou de José, ele também quer cuidar de você, sabia? Ele te ama e ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você para perdoar os nossos pecados. Se você deseja abrir o seu coração e receber a Jesus como seu Salvador, eu convido você a fechar os seus olhos e a repetir comigo esta oração. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Dai-me, ó Deus, do teu perdão. Perdoa todos os meus pecados e venha morar no meu coração. Eu quero ser filho teu. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus, amém. Continue com os seus olhos fechados, que agora eu vou orar por você. Senhor Jesus, abençoa poderosamente a vida dessa criança que abriu o coração para ti. Que o Senhor venha fortalecê-la, fazer com que ela cresça na graça e no conhecimento da tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Vamos agora memorizar o versículo bíblico de hoje. Vocês ainda se lembram onde foi que nós lemos o versículo hoje? Salmos de número 9, verso 10. Diz assim: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. A palavra de Deus diz assim que aqueles que conhecem o Senhor confiam nele. Aqueles que conhecem a Deus sabem quem Ele é
e encontram motivos somente para confiar e descansar em Deus, assim como José. José conhecia o Senhor, por isso que em meio às dificuldades, ele acreditou que Deus continuaria ali cuidando dele. E como é que a gente faz para conhecer ao Senhor? Você sabe? Como é que eu faço para conhecer mais sobre Deus, mais sobre Jesus, mais sobre o Espírito Santo? Eu tenho que ler a Bíblia. Então, se a gente quer conhecer mais sobre Deus, é importante que a gente leia a Bíblia todos os dias. Um versículo ou um capítulo, mais que você venha ler a palavra de Deus todo dia. Porque assim como a gente precisa do arroz, do feijão, do pão, para sustentar o nosso corpo físico, o nosso espírito precisa do alimento que é a palavra de Deus. Por isso que é muito importante que a gente sempre leia a Bíblia e ore também. Então, agora nós vamos recitar o versículo juntos 3 vezes, bem forte, ok? 1, 2, 3 e já! Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9, 10. Outra vez. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9, 10. A última vez. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9, 10. Na atividade de hoje, nós vamos fazer uma túnica. Lembra que José ganhou uma túnica do seu pai? Então, nós vamos fazer uma túnica. Para isso, vamos precisar de um lápis, borracha para desenhar. Você pode usar uma canetinha de qualquer cor para contornar. Aqui eu vou usar preta. Um pincel, régua, se você preferir para desenhar, e tinta guache, tá bom? Nós vamos desenhar uma túnica assim, ó, parecida com essa. Não vai ficar igualzinha, tá? Você vai poder desenhar do seu jeitinho. Então, nós vamos começar desenhando a túnica. Vou desenhar aqui e já mostro pra vocês. Vocês vão desenhar a túnica e ela vai ficar assim. Depois, vocês podem fazer um montão de listrinhas assim em pé. Ou deitado, do jeito que vocês preferirem. Assim, ó. E agora é só pintar. Depois que você pintar, vai ficar bem colorido. Você pode usar as cores que você quiser, tá bom? E aí você vai escrever José em cima e pode decorar com coração, estrelinha, do jeito que você quiser. Não esqueça de tirar foto e de enviar para a sua líder. Chegamos ao final de mais uma aula, galerinha, e foi muito bom estar aqui juntos com vocês para compartilharmos a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe muito a semana de vocês. E não se esqueçam de usar álcool em gel e máscara. Vamos agora agradecer a Deus por essa aula. Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos ensinado mais de Ti. Pai, realize os sonhos de cada uma, Senhor, dessas crianças. Cuida e dê saúde a elas e a toda a sua família. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Beijos, grande abraço bem apertado e até mais, galerinha. Tchau!